e vai justamente nos quadros que ela pintava e ela estava lá, dentro daquela imaginação daqueles quadros. Não naquele quadro, ela estava em outro lugar, criado pela mente dela. A nossa mente é fantástica. E aí tem um exemplo aqui, gente, que é muito interessante, que está na Gênesis, né? Tinha um homem com a ideia de matar o outro. Embora seu corpo material esteja aí impassível e seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, que é o duplo etérico e o perispiritual ali junto, e começa a estreitar cada vez mais, porque você perde aí a blindagem, e aí, gente, começa a produzir variações fluídicas, e o gesto daquele homem, o pensamento que vai criando aquela imagem, ele começa a atrair espírito do seu corpo físico que fizeram isto e que gosta dessa energia. Vai estar doando energia fluida animal do corpo dele e do duplo etérito dele. Nós somos uma antena poderosa. Eu sempre falo, estava falando com os colegas, né, nos cursos, eu dizia assim, você chegou no shopping e não sabe onde está seu carro, você chegou naquele andar que está seu carro, você não sabe onde está ele, pega o controle do alarme do seu carro, bota na boca, que você vai ser uma antena, vai ampliar o sinal, vai chegar mais perto. Então, nós somos uma antena poderosa de impulsos, você fica mandando esses impulsos, e aí essa sintonia pode ter uma distonia, ou seja, você vai encontrar coisas que não era para você. E a gente vai adoecer. Victor Hugo, no livro Árdua Ascensão, por Divaldo Franco, né, que Victor Hugo é um espírito, ele diz assim que o enfecho de todos os conceitos, a mente é um imã que tanto irradia energia quanto atrai vibrações semelhantes, fixando as ideias ou liberando raios de vários teor que incidem sobre equipamentos iguais, produzindo reações equivalentes. Nós sabemos que no material, sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Mas no espiritual, sinais iguais se atraem e sinais diferentes se repelem. Ou seja, quem pensa diferente não vai atrair aqueles que pensam no mal. Quem pensa no bem vai atrair quem pensa no bem. Os transtornos mentais e a obsessão, gente, se a gente fizer um paralelo, esse distúrbio que é o transtorno mentais e a obsessão, que diferença a gente pode ver numa pessoa que está obsediada ou se é um transtorno mental? A obsessão ali, a gente sabe que é uma interferência de um espírito. O transtorno mental é do próprio espírito que traz essa enfermidade no seu próprio corpo perispiritual ali gravado. Então, a gente tem que entender que numa obsessão sempre vai ter um agente. Então, quanto é mal o espírito possessor, mais ainda a maldade para este obsediado, a quem a tortura ali martiriza, aquele espírito cobrador, são numerosos fatos que a gente vê de gêneros, né? Que leva pessoas à loucura. Imagine, você tem uma dor de cabeça que toma paracetamol e não passa. Todo tipo de aplicação e não passa. A obsessão ali muito forte. E na gente se fala isso, que pode levar à loucura daquela pessoa. Se a gente pegar, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala assim, a obsessão e transtorno mental traz aí para o paciente aí, você pode ter obsessão e ser caracterizado aí na parte física como um transtorno mental. Então esse fluido deletério que aí influencia nos neurônios da gente, né, que eu falei, deixa dor de cabeça, que afeta os distúrbios, aí são muitos distúrbios irrecuperáveis. Então, se demorar muito uma ascensão espiritual numa pessoa, no perispírito, vai sair no físico e talvez não tem cura. Não tem cura. Porque aquele ser indefeso, né? Aí você fala assim, poxa, e o anjo guardião dele não viu isto? Por que não defendeu, deixou ele ficar dessa forma? Eu estava falando da mocinha que estava vindo com o Arivaldo, não sei se o Arivaldo entrou aí, e a gente falando porque a gente ficou com toda a piedade da menininha, porque demorou muito tempo para trazer ela para a parte espiritual. E ela estava com uma obsessão muito grave. Ela já estava entortando o corpo físico igual ao espírito. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de amor, de caridade, para ajudá-la. Tem recuperado, inclusive, o sono dela, a fala que ela não falava. E graças a Deus e aos irmãos que estão aí, a gente tem ajudado aí essa pessoa. Então, transtornos mentais, segundo
Filomeno de Miranda, ele disse que as doenças mentais têm origem na obsessão. E a gente aprendeu ali atrás que transtorno mental e obsessão são duas coisas diferentes. Os transtornos, a obsessão, os transtornos mentais traz também de outra existência. E Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que estão ligados, intrínsecs, ou seja, o ser psíquico, o seu perispírito, inclusive, acima de tudo, né, a mente da gente, a gente já traz, e aí esse obsessor nosso pode desenvolver os transtornos mentais. Pode, gente. Concordo com ele também. Então, por exemplo, o remorso. Uma pessoa que está mais avasalhada de sentimento ali, de remorso. O seu aspecto será de um obsediado, no entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda. Mas o que vinculou a sua personalidade do humano aí foi um espírito, uma entidade, que ali se vinculou e começou a passar essa personalidade dele para aquela pessoa. Então, muitos epiléticos e loucos têm sido tomados por processos, necessitam mais de médico do que de exorcismo. No livro dos médios, 474. Então, você vê aqui que até no livro dos médicos leva o ser a buscar o médico físico e espiritual, né, gente? Então, há uma grande elevada percentagem de personalidade humana que a gente traz de outros cunhos corporais, né? E tem pessoas que querem viver tudo ao mesmo tempo numa existência. E lembra quem ele era, quer ser daquele jeito e assim por diante. E vai ter problemas com obsessão e transtornos mentais. Atraímos os espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. No livro do Domínio da Mediunidade, através de Chico Xavier e André Luiz, a gente vê isto com muita clareza. Olha, gente, os nossos vícios como são. Quem é que não gosta daquela fofocazinha? Esses são os vícios físicos, morais e mentais. Estamos desprendendo aí fluido animal do corpo físico e atraindo aqueles afins numa pequena fofoca. E aí começam as doenças no corpo físico, que vai estar ligada à influência do ambiente que a gente está, às substâncias químicas que a gente toma elas, as bactérias do lugar, os vírus, mas o que mais afeta o corpo físico é a desarmonia dos chakras. Então, gente, quando esse ser, seja feminino, que ele completa ali, começa a desenvolver os seus seios, os pelos pubianos, e aí os auxiliares, começa a menstruação, aí começa o plexo do genésico. E a gente sabe aí que a primeira menstruação aí não é fácil para o ser que vem com a sexualidade aí, com o gênero feminino. O masculino é a mesma coisa. Então, o desenvolvimento do homem, ele começa a desenvolver o tórax, e aí ele fica 50% o peso até maior e aumenta um pouquinho a altura. Mas mesmo que assim, a mulher também são mais rápido do que o homem, né? No desenvolvimento, né? Você vê que a mulher desenvolve os seios e os pelos, e o homem, basicamente, começa o tórax, e aí o peso também e a altura, né? Então, de 11 a 12 anos aí começa aí o plexo do genésico. Gente, aí começa o problema nosso. Se nós, e olha, gente, é interessante. Eu estava lendo um dia sobre isso aí, acho que é em Hamed, e ele falava assim, que o ser humano tem muito privilégio. Ele é o único ser que tem maior tempo na sua infância. Ele tem 12 anos. É justamente nesse período que entra a puberdade dele. 12 anos para aprender, 12 anos para os seres que são responsáveis por ele, o pai e a mãe, ensiná-lo, prepará-lo. Nós somos diferentes dos animais, de outros seres, que têm uma infância muito pequena, a gente tem uma infância muito grande. São 12 anos e a gente não prepara nossos filhos, nossas filhas. E aí vem as situações, gente. Abre-se a mediunidade. Eu ouvi dessa mocinha que está vindo aí dessa cidade, que está com a mediunidade aflorada e está no seu campo vários espíritos cobrando dela, de outras essências corpóreas e também dos familiares dela. Mas quem recebe a energia é ela, porque ela é o ponto mais fraco. Não tem nada a ver com aquela obsessão da família e ela recebe.
Então, qual é a indicação espiritual para os tratamentos? Primeiramente, os passe magnético, né, gente? Orientação ao consulente, que ele precisa mudar os pensamentos. E o processo de socorro aí, né? Vai vir nos espíritos dando passe, a gente está puxando os espíritos da energia no campo da pessoa e levando para a doutrinação, para que ele entenda o que está fazendo. Então, o indivíduo sai, é tirado no passe, mas ele começa a vibrar de novo. Ou, se ele manter-se ali em oração, vigiando, os obsessores não conseguem mais chegar nele. Beleza, conseguiu. Os banhos de erva, gente, muito interessante. Muito interessante fazer os banhos de erva, porque a gente também reforça o corpo físico. E aí começamos aí a trabalhar a nossa casa, protegendo ela das trevas. E hoje, mais do que nunca na transição planetária, porque o umbral está sendo destruído pelas águas e os espíritos estão vindo nas nossas casas. A casa que não ora, que não tem evangelho, não tem a boa nova, que não tem Jesus, sofre. Aí vem as obsessões. E a gente cai na teia desses irmãos ignorantes com a falta de amor. Precisamos mentalizar uma corrente de luz, gente. Sempre, para quando você chegar em casa ou sair de casa. E o evangelho no lar é essa corrente de luz. A religião para nós é uma fonte de apoio. Temos que ter uma religião, seja ela qual for a sua. E aí, gente, vamos ter uma blindagem aí agora maior. A atividade religiosa, toda essa parte aí, a gente já começa a ter aí e vamos sair tranquilo na rua. Os obsessores vão tentar de todas as formas e não conseguem chegar na gente. Olha como a gente era. A gente se preparava para ver o outro fisicamente. Não é assim? Mas mesmo o sol que está ali, ele tem uma camada de proteção. Olha a gente como era primitivo, como é que era. Mas os animais vinham para... E sempre tinha esse combate. Mas o nosso combate agora é com outro ser que a gente não tem corpo, ele não tem corpo físico. E aí, gente? Todos nós temos um mecanismo de autodefesa, alguns até automático. Sente na hora e muda o pensamento. Nos animais superiores ou no homem, esse mecanismo também são desenvolvidos pelo meio da aprendizagem. A gente pode desenvolver esse mecanismo. O planeta em que vivemos hoje na Terra tem uma natureza de agressividade, que obriga todo tipo de ser vivo a disputar recursos, o que torna esse mecanismo fundamental à sua sobrevivência. É natural nesse mundo de prova e expiação, essa briga, essa busca. E nós como seres humanos, a gente tem buscado artefatos, mecanismos, construído ao longo do processo nosso evolutivo, várias situações tecnológicas, assim por diante. Para o homem sair do meio do mato, né, fazer sua cabana, fazer aí agora sua casa ou sua aldeia, como queira falar, ele passou por muito percalço, né? Perdeu muitos corpos físicos, né, para isso. Então vamos começar a fazer essa blindagem. Primeiramente, vamos imaginar as interferências extrafísicas que nós passamos. Primeiro, a gente atrai pela nossa consciência doentia. Aquela pessoa que fica pensando, meu Deus, eu acho que eu vou ser demitido desse emprego. Ai, meu Deus, isso aqui... meu filho, já vi que nunca vai ficar de bem com essa irmã dele, é brigando direto, tal. Então, as pessoas ficam com medo dessas coisas e ficam com medo também da morte, né? E aí fica como zumbi, não consegue dormir, são sonâmbulos e assim por diante. Ou a gente tem interferência dos... Aí esses espíritos aí que se aproximam da gente, que são as consciências doentias, são familiares nossos. Estão lá doentes, dentro de casa, conosco, que se aproximam da gente. Eu vi alguém aí, é isso mesmo? Vou lá de novo, viu? Sim. Bom, parece que sim, né, gente? É Vilma, viu? Reclame com ela, a mulher da psicografia. Seja bem-vinda, Vilma. Então, nós temos essa interferência aqui que é caracterizado por esse irmão em 3 situações. Nós temos a interferência de espírito com consciência doentia, guias cegos e assediadores. O pior que eu coloquei até de vermelho aqui são os assediadores. Esse nos prejudica, gente, de diversos motivos. Prejudica no relacionamento,
prejudica com as pessoas que nós amamos, que queremos ficar com ela, ela faz de tudo para a gente não ficar com ela, faz de tudo para a gente não arrumar aquele emprego. E tem aqueles guias cegos, são aqueles espíritos que têm paixões para as coisas que a gente aqui faz. Basicamente, são os nossos parentes, pessoas de vida atual hoje, que desencarnam e ficam próximo da gente. Ou consciências doentias, são pessoas que passaram por processo do corpo físico, estão sofrendo, não tem nada a ver com a gente, e quando a gente passa por ele, eles se aproximam da gente, pedindo ajuda. E a gente vai sentir dor de barriga, entendeu? Vai sentir aí dores no corpo, um peso. Quando é parentes nossos, que são os guias cegos, a tristeza, a melancolia. Quando é assediadores, dor de cabeça, não dorme, insônia e assim por diante. Então, o que não fazer com essas interferências aí, pessoal, extrafísica? Está aqui uma foto de um pesadelo que John Ringflus, em 1802, ele desenha essa mulher nesse pesadelo. Olha, o bicho estava ali, né? Quantos de nós a gente não tem esses pesadelos? Porque o corpo perispiritual ele tem uma característica chamada plasticidade. Então o espírito se muda, e fica parecendo um bicho, assim por diante. Esse tipo de interferência acontece sempre à noite. Por que à noite, gente? A gente tem interferência desses assediadores, desses guias cegos, desses doentes. Porque a gente produz um hormônio sensorial chamado melatonina. E é necessário para o nosso corpo físico dormir. Sem ele a gente não dorme. Então, durante o dia, a gente tem sinais de interferência extrafísico. Que sinais são esses, Pedro, que eu posso perceber que eu estou sendo assediado pelos espíritos? Quando tem aqueles pensamentos, aquele sentimento de perturbação repetido na cabeça da gente. Confusão mental, a gente fica confuso. E agora, meu Deus, é o que mesmo? Eu ia fazer o que mesmo? Não sei. Irritação sem motivo nenhum. Nada. Dores apontadas na cabeça, na nuca. Dificuldade em se concentrar. Ocorrência frequente de pequenos acidentes domésticos. Cai uma faca, cai um prato. Tem uma moça que eu atendi agora mesmo aqui há pouco tempo que os pratos caíram lá de cima do armário e teve cortes profundos nas pernas, nos braços. Caíram sem ela abrir a porta abriu, o capo caiu. Meu Deus, o que é isso? Eu digo, você é médio de efeito físico. E aí você plasmou aí pelo seu fígado, produziu ectoplasma e os espíritos manipulou a abertura daquela gaveta e caiu todos os pratos nas pernas dela. Então, gente, ocorrência frequente de pequenos acidentes, que são os efeitos físicos. E durante o sono, dificuldade para começar a dormir. Um sono agitado. Desperta várias vezes ao longo da noite, demorando a retomar novamente o sono. Ocorrência de pesadelo, sonhos perturbadores, sensação de que algo ou alguém próximo a si interfere no seu sono. Surgimento de pensamento e sentimento perturbador. São sinais de interferência desses irmãos nossos, que a gente categoriza aqui, ó, assediadores, que são os obsessores, os guias cegos, que são nossos familiares, e as consciências doentes, que são os espíritos sofredores. Bom, o que eu tenho que fazer, Pedro? Como eu devo criar meu campo de defesa energético? A primeira camada que vocês estão vendo aí, ó, que é a própria holosfera, é o campo pessoal de energia de cada um de nós, de cada pessoa. Nós estamos aqui encarnados, sem ainda conhecimento do crescimento espiritual, ou se já vem com conhecimento espiritual, crescimento, essa holosfera, que esse campo que está nos aqui tem 40 centímetros de distância, 40 centímetros é quase 2 palmos, né? Então, essa é a proteção nossa, individual. Poderá aumentar quanto mais você vai fazendo coisas boas, que vai evoluindo, essa holosfera vai aumentando de tamanho. Chico Xavier era 1,2 km, foi medido pela NASA, né? A segunda camada, vocês estão vendo ali, aquele Czinho dentro da casa ali, a primeira camada é a holosfera, né? Que é a camada de proteção individual nossa. A segunda camada é o campo protetor que se estende por todo o recinto que a pessoa se encontra, como o seu quarto, por exemplo. Esse campo protetor, gente, é aquilo que você está fazendo, a oração, o seu evangelho, vai criando esse campo protetor. Não é interessante? A terceira camada, que vocês estão vendo aí acinzentada, tá vendo?
é o campo que se estende por toda a residência pessoal da gente. E a quarta camada, que vocês não estão vendo aí, que é o branco, né? Essa parte camada aí, que é o branco, né? É o campo que extrapola a residência da pessoa, podendo se estender pela sua vizinhança. Então, essa energia aí, essas quatro camadas aí, a gente está em simbiose sempre. Então, se eu morar num apartamento e o indivíduo de cima come gorduras, bebe cachaça, essa energia dele vai também interferir na minha energia da minha casa. Eu posso, do nada, também comer carne e assim por diante. Precisamos aí ter os cuidados especiais, né, gente? Então, os objetos deixados por muito tempo ali no lugar também acumulam energia aí gravitante, gente, que os espíritos traz. Até aquela briga que você teve, falação com aquela pessoa, fica lá condensada nas paredes da sua casa. Por isso a gente pede para borrifar a arruda ou fazer as pinturas da casa, né? Todo objeto exposto no quarto deve ser limpo periodicamente. A gente deixa um negócio, aí passa anos e anos e anos e anos. Armário, cômodo, a gente nem tira para limpar. A gente nem troca os travesseiros quando chega semestralmente, a cada 6 meses trocar o travesseiro. Trocar a escova de dentro a cada 3 meses, né? A gente não troca. A gente está com ela meses e meses, né? E aí a gente está colocando aí as energias, né? As lavas, assim, né? O melhor é não ter TV, computador em nossos quartos, computadores eletrônicos. E olha que eu tenho, viu, gente? Eu sei disso, mas eu não ligo. Não ligo a minha ex-companheira que ligava isso aí. Eu ficava aqui de boa, ela que ligava lá, eu fazia minha prece, me protegia e aí no meu sono voar, né? Então, tem gente que dorme com a TV ligada e você vai espiritualmente para aquela situação que está passando na TV. Então, o melhor hábito que a gente tem que fazer é ler algo bem interessante, ouvir boa música, entendeu? Fazer nossa prece para ter um sono tranquilo, não um sono agitado. Continuando com os cuidados especiais, gente. Olha, bagulhos, olha, eu até falo às vezes que eu fico me policiando. Digo, poxa, não é falando dos velhos não, viu, gente? Eu tô ficando igual um velho, tô guardando tudo. Tem gente que guarda tudo. E tem gente que tem esses bagulhos energéticos. O que é bagulhos energéticos? Que a gente classifica aqui. Imagens religiosas. Principalmente se for muito antiga. Ah, isso aqui é da minha avó, da bisavó. Tem energia ali, gente. Não é legal. Tem que botar no sal. Botar no sal grosso ou botar no sol. E aí, para tirar aquelas energias até você utilizar na sua casa. Não tem que movimentar, ficar parada. Objeto antigo adquirido, aquele antiquário antigo. O cara comprou numa casa antiquária. Eu passava nas casas antiquárias, achava bonito aquelas coisas. Digo, poxa, um dia eu vou comprar um negócio desse. Quando eu li sobre isso, eu digo, não, meu Deus do céu, que besteira que eu ia fazer. A pessoa que põe um antiquário lá de Dom Pedro, não sei das quantas. Estou falando de Dom Pedro, né? Então as pessoas guardam muito objeto de pessoas falecidas. Não é legal. Cinza de pessoas que foram cremadas. Gente, eu fui numa casa. Pedro, vou chamar papai aqui, vou trazer papai para você aqui. Eu estava fazendo um evangelho. Aí, estou lá aguardando. Daqui a pouco eu vejo um potinho de cinzas com o nome do pai dele e tudo. Aí o papai aqui, papai, olha Pedro aqui. Papai, Pedro, Pedro, papai. Meu Deus do céu, né? E as energias do papai dele lá estavam ali presente, né? Foto, gravura de personalidade histórica, traz como político, militar. Tem gente que bota aqueles quadros de político. Na empresa que eu trabalho, que é uma estatal, aí o pessoal usa muito os presidentes da república. Nossa Senhora! Ou os antigos diretores da empresa. Vixe Maria! Eu lembro que eu fui numa loja Amazon que eles fazem muito isso, botam as fotos dos irmãos todos. E tem irmão que já desencarnou, um monte de coisa. Aquelas fotos ficam ali, ó. Eu não sei se alguém faz limpeza, não sei. Bom, altares. Tem gente que faz um altarzinho em casa, bota uma santinha, assim por diante. Eu tenho uma Nossa Senhora no meu quarto. Já até mostrei a vocês, eu acho que uma vez. Eu sempre estou lá. Mas eu limpo, converso com ela. Gente, é uma coisa que eu trago do meu catolicismo. Eu fui bispo em uma existência lá atrás, que não foi nada legal, mas tudo bem. Então, todo objeto relacionado à violência, tem pessoas, às vezes, guardam aquela arma que, sei lá, uma espada, que não sabe por quê, equipamentos militares, livros, miniaturas, isso não é legal. Concluindo essa etapa aí, gente, durante o dia, mantenha sempre o local iluminado. Abre a janela, abre as portas. A gente foi visitar uma médium lá do 60, estava muito doente, eu fui lá, chegamos lá,
A mulher no quarto fechado, cheio de bagunça do quarto, que eu mal via as pernas dela, só de bagunça em cima da cama. As mulheres não fazem muito isso não, gente. As mulheres são organizadas, né? Mas essa eu fiquei assim, poxa, como é que pode, né? Não é isso? As mulheres não botam nada em cima da cama, né? Não estou acusando vocês, mulheres, são muito mais do que homem aí, viu? Bom, a gente tem que abrir a janela, guardar essas coisas em lugares adequados e que tem circulação de ar. Abra, deixa esse solzão entrar na sua casa e aí você vai ter aí o fugimento das influências malignas de espíritos que estão pululando ali, gente, aguardando um meio para entrar na sua casa. O livro A Gênesis traz isso aí no item 21. Então, os ambientes que tem conflito, brigas, nossa senhora. Você às vezes chega naquela casa e fala assim, nossa, me deu uma dor de cabeça, que energia ruim. Essa casa tem uma energia pesada. Que instrumento é esse mede energia, né? Então, aqui, ó, as duas sacadas de Salvador Dalí. Gente, muito interessante esse desenho dele. Né? Eu lembro que eu fui num restaurante, eu morei em Salvador há muito tempo na minha vida, né? E eu gosto e costumava ir muito a esses casarão. E a gente tem lá no Pelourinho muitos casarão, né? Tem um centro espírita lá na Kardec, é muito legal ali no Pelourinho. E eu fui filho de Gandhi muito tempo também. Olha que já tem uma história por aí, viu, gente? E eu tive assim contato com esses espíritos anteriores, muito anteriores. Olha, da colonização do Brasil, né? Tem um restaurante no Rio Vermelho chamado Salvador Dali. Lembrei dele agora. Passava até peça de teatro, a gente jantando, assistindo uma peça de teatro. Bacana, viu, gente? Negócio bonito. Então a energia, ela se mobiliza. Eu coloquei aqui três situações. O ser que absorve, o ser que exterioriza e o ser que fica oscilando. Eu não sei quem é você desses três aí. São três manobras básicas que as pessoas têm muito disso. São possíveis, são 60 variações dessas manobras básicas, viu? Então, pessoas que ficam ali absorvendo tudo, de todinho. E tem pessoas que ficam jogando essas bioenergias para todos os lados. E tem aquelas que absorvem e joga, que oscila. E fica o tempo bom, tempo ruim, e assim vai. E essa que fica exteriorizando, estão fraca, cansada, tal, e assim por diante. E essa que absorve, doente todo o tempo, né, gente? Então, passo para construir uma blindagem energética. Nós já estamos já acabando nossa apresentação para a gente ficar vendo vocês daqui a pouco. Primeiro, manter uma postura de tranquilidade e segurança. Evite completamente qualquer pensamento negativo. Medo, raiva, rancor, evite isso. O segundo passo é fazer leituras energéticas no local que você está. Identificar os objetos, ponto negativo, e trabalhar, borrifar, colocar um sal grosso, trabalhar essas energias. Conectar-se mentalmente sempre com os aparadores extrafísicos, com os nossos mentores, com nossos irmãos que nos ajudam. Instalar um estado vibracional. O que é isso, gente? Espalhando todo o recinto aí, conversas amigáveis, assim por diante. Eu cheguei numa casa e tinha um problema muito grande dessa família e eu falei para as pessoas, para o casal, escolha um lugar na sua casa para as brigas. Eu vou falar minha experiência, né? Eu comecei a utilizar formas em minha casa, em um relacionamento. Eu já estou no terceiro casamento, viu, gente? O pessoal diz que eu quero bater em Fábio Júnior, mas não é isso não. Fábio Júnior eu sou 7. Daqui que eu chego em 7, já não estou mais por aqui, né? Mas só, estou brincando. E eu fiz, a gente chegou a um ponto de fazer as figuras. E cada forma tinha um significado. E é muito bacana que quando ela chegava em casa, ela ficava muito fechadona, e ela não falava, a gente criou isso, deu certo. Porque quando ela estava pé da vida, ela ia lá pro triângulo, né? E ficava lá. E eu ia para aquela figura, sabia que ela não estava legal. E que eu tinha que ouvir. Duro isso, né, gente? A gente usava muito o triângulo, ou o círculo, né? E o trapézio. São figuras com significado. Eu posso fazer uma palestra sobre isso, que eu fiz muita palestra com Convivência 2 e ainda não aprendi nada, viu, gente? Maria Dolores mandou criar uma orquídea, que ele disse que as mulheres têm que ser tratadas como orquídea. Tá certo ela. Vamos construir nossa blindagem energética, gente. O quinto passo
é usar a vontade, exteriorizar essa vontade para o bem. As paredes do seu recinto, eles estão ali e eles recebem aí por 1 minuto e com plasma essas imagens que você transportou na sua fala, na sua imaginação. Sexto passo, intensificar essas energias através do chakra, dos pés, das mãos, ficar descalço, tocar nas coisas do vegetal, trazer para sua casa a energia do vegetal, a energia da terra, mesmo que seja do apartamento. E à medida que você for exteriorizando e mentalizando essas afirmações, esse ambiente começa a ficar blindado. O evangelho no lar faz parte lá na frente. E o oitavo é prosseguir com a exteriorização dessa vez, direcionando as portas do recinto. Botar ali vibração, imaginar ali vibrações desse campos magnéticos para que os espíritos não consigam passar pela sua porta. E o nono, 10º e 11º passo aí, a gente vai identificar aí quais são os pontos negativos da nossa casa. Como é que identifica, gente? Aqueles pontos onde as pessoas bebem, onde as pessoas brigam, são os pontos negativos. Onde a gente guarda lá aquele vinho, não sei quantos mil anos, o uísque, não sei quantos mil anos. E aí a gente precisa repetir todo esse processo por 10 minutos. Gente, quanto esforço contrário for a favor, mais esforço do bem para combater a gente tem que fazer. E aí, nesse sentido aí, há a questão da manutenção dessa blindagem. Como é que a gente faz a manutenção? Primeiramente, evitar, nesses lugares que você fez a blindagem, pensamentos negativos, pornografia de formas intensas, promiscuidade sexual, pensamento relacionado à briga, à bala, a sei o que, videogame, assistir esses filmes de guerra, evocar antepassados nossos, entendeu? Discussões intensas continuadas, uso frequente da linguagem de baixo escalão, esculhambação, aquelas coisas, palavra muito bom. Tocar música evocadora de assédio, vício com fumo, alcoolismo, drogadição. Por outro lado, você pode cultivar pensamentos positivos, ajudará na manutenção da blindagem energética do seu local. Como? Evangelho no lar, gente, pensar positivo, pensar em tarefa de assistência, de ajuda, praticar meditação, sempre pelo dia, nunca pela noite, praticar sexo de forma sadia, com sentimento, com amor, estudar buscando o autoesclarecimento, orar se for ao agrado da pessoa, evitando evocações, praticar regularmente a instalação do estado vibracional. Essa doutrina espírita é maravilhosa. O Espiritismo oferece um valioso arsenal de experiência e de conhecimento. Eu digo isso porque eu vim do evangélico, né? E quando eu deparei com a doutrina espírita, eu comecei a enfrentar os meus enfrentamentos internos, as minhas interrogações, as minhas brigas. E aí eu comecei a buscar meu autoconhecimento. A doutrina espírita é isso, gente. Desperta. E você não vai dormir mais como ser. Dá um novo pasto à sua mente, para que venha alimentar desse pasto os bons amigos espirituais, quebrando essas algemas do passado. Faça um teste. Não reclame de nada durante uma semana. Toda vez que você vê e quiser reclamar, arrume algo para agradecer e observe as coisas mudar ao seu lado. Biografia utilizada, gente, foram estas. E aí, desejo muito obrigado por você estar aqui, viu, gente? Cessem fazer o bem, servir o bem. A gente vai estar voltando para vocês agora, para que nós possamos conversar um pouquinho. Foi legal, né, gente? Foi muito bom, não foi?